Fala galera, aqui é o João Estradeiro e hoje eu vou contar para vocês uma história que ainda me deixa arrepiado toda vez que lembro. Uma história que começou com uma carona que eu dei para um desconhecido numa estrada deserta do Mato Grosso e terminou com a descoberta mais chocante da minha vida. Tem encontros que parecem obra do destino, tem coincidências que são impossíveis de explicar pela lógica e tem momentos na estrada que mudam completamente tudo que a gente achava que sabia sobre a própria família. Durante 17 anos, eu vivi acreditando que meu irmão mais novo, o Marcelo, tinha morrido afogado num rio, quando ele tinha apenas 15 anos de idade, durante um acampamento de escola que deu tragicamente errado. Eu estava com ele naquele dia. Eu vi quando ele entrou na água. Eu vi quando a correnteza o levou. Eu gritei o nome dele até minha voz ficar rouca. Eu mergulhei várias vezes tentando encontrar ele. E quando os bombeiros finalmente chegaram e fizeram as buscas durante 3 dias sem encontrar o corpo, todos nós presumimos o pior. Fizemos uma cerimônia fúnebre simbólica sem corpo, choramos um caixão vazio, e eu carreguei durante todos esses anos a culpa devastadora de não ter conseguido salvar meu irmão mais novo, de ter estado ali presente e não ter feito o suficiente para impedir a tragédia. Mas tudo que eu achava que sabia sobre aquele dia, sobre aquele acidente, sobre a morte do Marcelo, foi completamente destruído numa tarde ensolarada de terça-feira, quando eu estava dirigindo pela BR-163, no meio do nada, e vi um homem na beira da estrada pedindo carona, um homem magro queimado de sol, com roupas surradas e uma mochila velha, um homem que, quando entrou no meu caminhão e tirou o boné para se refrescar, revelou um rosto que eu conhecia melhor do que qualquer outro rosto no mundo, porque era praticamente idêntico ao meu próprio rosto, só que mais novo, mais marcado pelo tempo e pelo sofrimento. E quando ele me olhou, e nossos olhos se encontraram, quando eu vi aquela marca de nascença característica no pescoço dele, que só o Marcelo tinha, meu coração simplesmente parou e o caminhão quase saiu da estrada. Se você quer saber como é possível alguém sobreviver a um afogamento que todo mundo achou que tinha sido fatal, como é possível ficar 17 anos desaparecido sem dar notícia para a família? O que meu irmão passou durante todo esse tempo vivendo como se estivesse morto. E principalmente como foi esse reencontro impossível, que parecia coisa de filme, mas que aconteceu de verdade comigo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e fica comigo até o final dessa história, porque o que eu vou contar vai te deixar de queixo caído. Vai te fazer acreditar em milagres e vai te mostrar que, às vezes, a vida reserva reviravoltas tão absurdas que, se a gente contasse para alguém sem provas, ninguém ia acreditar. Era uma terça-feira do mês de setembro. O calor estava insuportável naquela região do Mato Grosso, um daqueles calores secos que fazem o ar tremer na estrada e a garganta ficar seca mesmo bebendo água toda hora. E eu estava voltando de uma entrega em Sinop, transportando uma carga vazia de volta para Cuiabá, aproveitando aquele trecho relativamente tranquilo da BR-163 que corta o estado de norte a sul. Já eram umas 3 da tarde. O sol estava no ponto mais alto e mais cruel, batendo no para-brisa e fazendo o painel do caminhão esquentar tanto que queimava quando eu encostava a mão. E eu estava naquele piloto automático que todo caminhoneiro conhece, dirigindo, mas com a mente meio longe, pensando na vida, nos planos para o fim de semana, naquelas coisas aleatórias que passam pela cabeça da gente quando está sozinho na estrada. A região por onde eu passava era meio deserta, aqueles trechos longos onde você dirige quilômetros e quilômetros vendo só cerrado dos 2 lados, algumas fazendas bem distantes da pista, pouquíssimo movimento de carros, o tipo de lugar onde, se você tiver um problema, você pode ficar esperando ajuda por horas. Foi quando eu vi uma figura na beira da estrada, uns 200 metros à frente, alguém parado debaixo da sombra raquítica de uma árvore seca, com o polegar levantado naquele gesto universal de quem está pedindo carona. Meu primeiro pensamento foi passar direto, porque caminhoneiro experiente sabe que dar carona para desconhecido em lugar deserto é arriscado. Já ouvi história de assalto, de gente que deu carona e se deu mal, de criminosos que fingem precisar de ajuda para depois roubar o caminhão. E eu sempre fui cauteloso com isso. Mas tinha algo naquela figura que me fez hesitar. Talvez fosse o jeito como a pessoa estava parada ali,
meio curvada como se estivesse exausta, ou talvez fosse o fato de que, em lugar tão deserto, deixar alguém ali sob aquele sol escaldante era praticamente uma sentença de morte por insolação ou desidratação. Acabei reduzindo a velocidade, ainda em dúvida se ia parar ou não, e quando cheguei mais perto e consegui ver melhor a pessoa, vi que era um homem, devia ter uns 30 e poucos anos, magro demais, queimado de sol de um jeito que indicava que ele passava muito tempo ao ar livre, vestindo uma camisa de manga comprida, surrada e desbotada, calça jeans rasgada nos joelhos, um boné velho na cabeça e uma mochila pequena e suja aos pés. Tinha algo nele que não parecia ameaçador. Parecia mais alguém que estava realmente precisando de ajuda. Então, acabei tomando a decisão de parar, mas fiquei atento, mantive as portas trancadas até ter certeza de que era seguro. Encostei o caminhão uns 20 metros à frente, puxei o freio de mão e esperei para ver o que o cara ia fazer. Pelo retrovisor vi ele pegar a mochila e começar a caminhar na direção do caminhão, andando meio manco como se estivesse com bolhas nos pés ou alguma lesão, e quando ele chegou do lado da porta do passageiro, fez um gesto pedindo para eu abrir. Abri o vidro só uma fresta, o suficiente para poder falar, mas não o suficiente para ele conseguir enfiar a mão ou alguma arma. "Para onde você vai?" perguntei, tentando avaliar se ele parecia perigoso ou apenas desesperado. "Cuiabá", ele respondeu. E a voz saiu rouca, rachada de quem está com a garganta seca há muito tempo. "Qualquer lugar na direção de Cuiabá já ajuda muito. Estou andando faz 2 dias. A água acabou ontem e eu não vou aguentar muito mais nesse sol." Olhei para ele com mais atenção, tentando ver se tinha algum sinal de que aquilo era armação, alguma movimentação suspeita, mas tudo que eu via era um homem exausto, desidratado, provavelmente faminto, e senti pena. "Tá bom, pode subir, mas deixa a mochila lá embaixo no degrau onde eu possa ver o que tem dentro, antes de você trazer para cima." Ele assentiu sem reclamar, abriu a mochila na minha frente, mostrando que tinha apenas algumas roupas velhas, uma garrafa plástica vazia, um canivete pequeno, nada que parecesse arma ou coisa perigosa. Satisfeito, destravei a porta e ele subiu com dificuldade, como se as pernas mal aguentassem o peso do corpo. Quando ele sentou no banco do passageiro e fechou a porta, o cheiro que veio dele era forte, cheiro de suor velho, de sujeira, de quem não toma banho faz dias, mas não era cheiro de álcool ou droga. Era apenas cheiro de alguém que está vivendo na rua ou na estrada há tempo demais. Peguei uma garrafa de água que eu tinha no porta-objetos e ofereci para ele. "Bebe devagar, senão você passa mal." Ele pegou a garrafa com mãos trêmulas e começou a beber, e eu vi a forma como ele bebeu, desesperado, mas tentando se controlar, e percebi que ele realmente estava à beira da desidratação severa. "Obrigado", ele disse depois de beber metade da garrafa. "Obrigado mesmo, você salvou minha vida. Eu não ia aguentar mais 1 hora naquele sol." Voltei a dirigir, acelerando devagar, e fiquei observando ele pelo canto do olho, reparando nos detalhes agora que ele estava mais perto. Tinha algo familiar nele, algo que eu não conseguia identificar, mas que estava incomodando minha mente. Como se eu já tivesse visto aquele rosto em algum lugar, mas não conseguisse lembrar onde. "O que você estava fazendo andando sozinho numa estrada deserta dessas?" perguntei, tentando puxar conversa e entender a situação dele. Ele ficou quieto por um momento, como se estivesse decidindo quanto contar. "Estou voltando para casa", ele disse finalmente. "Ou tentando voltar, faz muito tempo que eu saí, e agora eu quero voltar, quero ver minha família de novo, mas não tenho dinheiro para passagem, então estou indo a pé, pegando carona quando consigo." "Faz quanto tempo que você saiu de casa?" perguntei curioso. Ele olhou pela janela, evitando o meu olhar. 17 anos, respondeu baixinho. 17 anos que eu não vejo minha família, que eu não falo com eles, que eles não sabem se eu estou vivo ou morto." A resposta me pegou de surpresa. 17 anos era muito tempo. Era uma vida inteira de distância, e fiquei me perguntando que tipo de situação faria alguém ficar longe da família por tanto tempo. "Sua família sabe que você está vivo?" perguntei. "Eles sabem que você está voltando?" Ele balançou a cabeça negativamente. "Não sabem. Não sabem nada, porque para eles eu morri faz 17 anos, teve até funeral e tudo, e eu deixei eles acreditarem nisso porque achei que seria melhor assim, mas agora eu me arrependi, agora eu quero voltar e explicar tudo, pedir perdão,
tentar recuperar o que sobrou da minha família. As palavras dele me deixaram ainda mais intrigado. Como assim morreu e teve funeral? Como alguém pode estar vivo quando a família acha que está morto? E eu ia fazer mais perguntas quando ele tirou o boné para se abanar, porque o ar-condicionado do caminhão ainda estava começando a funcionar. E quando ele tirou aquele boné e eu vi o rosto dele completamente, quando eu vi o formato da cabeça, o jeito do cabelo, e principalmente quando eu vi aquela marca de nascença no lado esquerdo do pescoço, uma mancha escura em formato irregular que eu conhecia tão bem, meu pé instintivamente soltou do acelerador e o caminhão começou a reduzir a velocidade sozinho. Não podia ser, era impossível. Minha mente tinha que estar pregando uma peça em mim. Tinha que ser o calor, o cansaço, algum tipo de alucinação, porque o homem sentado no banco do passageiro do meu caminhão tinha a mesma marca de nascença que meu irmão Marcelo tinha, no mesmo lugar exato. E quando eu olhei melhor para o rosto dele, quando eu realmente prestei atenção ignorando a barba por fazer, a magreza extrema, os cabelos longos e desgrenhados, eu vi traços que eram aterradoramente familiares. Vi um nariz que era igual ao meu. Vi olhos que tinham o mesmo formato dos olhos da minha família. Vi uma boca que era idêntica à boca do meu irmão quando ele tinha 15 anos. Encostei o caminhão no acostamento de forma abrupta, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. Desliguei o motor e virei para encarar o homem que estava me olhando confuso, sem entender por que eu tinha parado de repente. "Qual é seu nome?" perguntei, e minha voz saiu estranha, aguda, carregada de uma emoção que eu não conseguia controlar. Ele me olhou desconfiado. "Por que você quer saber?" "Só me fala qual é seu nome", insisti. "É importante." Ele hesitou, mas algo na minha expressão deve ter feito ele perceber que aquilo era sério. "Marcelo", ele disse. "Meu nome é Marcelo Silva." E naquele momento o mundo inteiro desabou em cima de mim, porque Silva era meu sobrenome. Marcelo era o nome do meu irmão. E aquele homem sentado ali do meu lado tinha não só o mesmo nome, mas também a mesma marca de nascença, os mesmos traços faciais. E de repente tudo fez sentido e ao mesmo tempo nada fazia sentido. Marcelo Silva de Cuiabá, consegui perguntar, irmão mais novo do João Carlos Silva, filho da dona Marta e do seu Pedro Silva. O homem ficou branco. A cor literalmente sumiu do rosto dele. A boca abriu em choque e ele começou a tremer visivelmente. "Como você sabe disso?" ele sussurrou. "Como você sabe meu nome completo? O nome dos meus pais?" "Como?" Tirei minha carteira de motorista do bolso com mãos trêmulas. Mostrei para ele. E vi o momento exato em que ele leu meu nome e entendeu quem eu era. A carteira caiu das mãos dele. Ele levou as mãos ao rosto e começou a chorar daquele jeito descontrolado de quem está sentindo muitas emoções ao mesmo tempo. "João", ele disse entre soluços. "Meu Deus, João, é você mesmo, meu irmão." Eu também não consegui segurar as lágrimas. Desabei ali mesmo. Os dois irmãos chorando dentro de uma cabine de caminhão estacionada no acostamento de uma rodovia deserta, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo, sem conseguir processar aquela coincidência absurda, aquele reencontro impossível. "Você morreu", consegui dizer entre o choro. "Você se afogou naquele rio, a gente procurou durante dias, teve funeral, a mãe nunca mais foi a mesma. Eu carreguei a culpa de não ter te salvado durante 17 anos, como você está vivo." "Como?" Marcelo enxugou as lágrimas com as costas da mão suja. "Eu não morri, João, eu sobrevivi. Mas eu deixei vocês acreditarem que eu tinha morrido, porque eu achei que seria melhor assim. E agora eu sei que cometi o maior erro da minha vida." A confusão na minha cabeça era total. Nada daquilo fazia sentido. Como alguém sobrevive a um afogamento que parecia fatal. Como alguém deixa a família sofrer durante 17 anos, achando que ele está morto. Que tipo de motivo seria forte o suficiente para justificar algo assim? "Conta tudo", eu disse, desde o começo. Desde aquele dia no Rio. Eu preciso entender o que aconteceu. Preciso saber a verdade. E foi ali, naquela cabine superaquecida mesmo com o ar-condicionado funcionando, que meu irmão começou a me contar a história mais absurda e mais triste que eu já ouvi na vida. A história de como ele sobreviveu, de onde ele esteve durante todos esses anos, e principalmente porque ele nunca voltou. Ele me contou que naquele dia fatídico no Rio, quando a correnteza o pegou e o levou para longe de onde estava o grupo, ele realmente quase morreu.
Engoliu muita água, bateu em várias pedras, ficou submerso por tempo demais, mas que em algum momento conseguiu agarrar um galho de árvore que estava na água e se puxar para a margem vários quilômetros rio abaixo, longe de onde estávamos procurando. Ele ficou desacordado na beira do rio por horas, e quando finalmente acordou já era noite. Estava com frio, machucado, desorientado, e não sabia onde estava nem como voltar. Tentou caminhar de volta seguindo o rio, mas estava muito fraco, muito machucado, e eventualmente desmaiou de novo. Foi quando um casal de indígenas que morava numa aldeia isolada na região o encontrou, levou ele para a aldeia deles, cuidou dos ferimentos, deu comida e água e o manteve lá enquanto ele se recuperava. Durante os primeiros dias ele estava delirando de febre, com uma infecção grave nos pulmões por causa da água que tinha engolido, e ficou entre a vida e a morte por quase 2 semanas. Quando finalmente melhorou, quando conseguiu pensar com clareza de novo, perguntou para os indígenas se eles podiam levar ele de volta para a cidade, se podiam avisar sua família que ele estava vivo. Foi quando eles contaram que tinham ido até a cidade alguns dias antes para vender artesanato, e tinham ouvido a notícia de que um menino tinha morrido afogado no rio, que a família estava fazendo as buscas, mas presumindo que o corpo nunca seria encontrado por causa da força da correnteza. E Marcelo percebeu que estavam falando dele, que sua família achava que ele estava morto. E aí, João, ele disse com a voz embargada, eu cometi o erro mais estúpido da minha vida. Em vez de pedir para eles me levarem de volta, em vez de correr para avisar todo mundo que eu estava vivo, eu tive uma ideia maluca, uma ideia que na minha cabeça de garoto de 15 anos fazia sentido, mas que agora eu vejo como foi absurda e cruel. Eu decidi não voltar. Decidi deixar vocês acreditarem que eu estava morto. E sabe por quê? Porque eu estava com vergonha. Com vergonha de quê? Perguntei sem entender. Ele abaixou a cabeça. Naquela época eu estava envolvido com coisa errada, João. Coisa que você não sabia, que a família não sabia. Eu estava devendo dinheiro para gente perigosa, gente do tráfico. Tinha feito umas besteiras tentando ganhar dinheiro rápido. E estava com medo do que ia acontecer. Com medo de que se eu voltasse, aquela gente ia atrás de mim e ia acabar prejudicando a família também. Quando eu percebi que todo mundo achava que eu estava morto, quando eu vi aquilo como uma oportunidade de recomeçar, sem aquelas dívidas, sem aqueles problemas, eu pensei que era um sinal. Pensei que seria melhor para todo mundo se eu simplesmente desaparecesse, se eu deixasse João Silva morrer afogado naquele rio e eu virasse outra pessoa longe dali. As palavras dele foram como socos no meu estômago, uma atrás da outra, cada revelação pior que a anterior, e eu sentia uma mistura de alívio por ele estar vivo, raiva por ele ter nos feito sofrer tanto, tristeza pelo sofrimento dele, confusão com tudo aquilo. Você tinha 15 anos, Marcelo, 15 anos, o que você podia ter feito de tão grave assim? Ele começou a chorar de novo. Eu tinha me metido a vender droga na escola, João. Tinha pegado um lote para vender e pagar depois, mas eu perdi parte da mercadoria. Foi roubada de mim, e os caras disseram que eu tinha que pagar mesmo assim, que se eu não pagasse, iam me quebrar todo, iam fazer um exemplo comigo. E eu estava apavorado, sem saber o que fazer. E quando eu quase morri naquele rio, e depois vi que todo mundo achava que eu tinha morrido de verdade, pareceu uma solução, pareceu uma forma de escapar daquilo tudo. E você ficou com aqueles indígenas? Perguntei. Ficou lá durante todos esses anos. Fiquei alguns meses só, ele disse, até recuperar completamente, e eles foram muito bons comigo. Me trataram como família, mas eu não podia ficar para sempre, então eventualmente saí de lá. Comecei a vagar, trabalhei em fazendas, em garimpos, em todo tipo de lugar, sempre usando nome falso, sempre escondido, sempre com medo de ser descoberto. Passei anos assim, vivendo como anônimo, sem documentos, sem existência oficial, e conforme o tempo passava, conforme os anos iam se acumulando, ficava mais difícil voltar, porque como eu ia explicar que tinha deixado a família sofrer durante tanto tempo, como eu ia pedir perdão por uma coisa tão cruel? E se você está acompanhando essa história e está tão chocado quanto eu fiquei, deixa um like, compartilha, comenta aí embaixo, porque isso ainda não acabou. Porque o que meu irmão me contou nos próximos minutos foi ainda mais impactante. Marcelo me contou que durante todos esses anos ele pensou em voltar milhares de vezes,
que teve noites em que quase pegou um ônibus de volta para Cuiabá, que teve momentos em que ficou parado em frente a um telefone público quase ligando para casa, mas que sempre desistia no último momento, sempre achava uma desculpa, sempre deixava o medo e a vergonha vencerem. Até que há 2 meses ele me contou. Algo mudou, ele teve um acidente de trabalho numa fazenda onde estava trabalhando, quase morreu de novo, ficou internado num hospitalzinho de cidade pequena, e durante aqueles dias na cama do hospital, sozinho, com dor, sem ninguém para visitar ele, sem ninguém para se preocupar se ele ia viver ou morrer, ele percebeu que tinha desperdiçado 17 anos da vida dele com medo e vergonha, que tinha perdido 17 anos de família, de amor, de conexão, e que, se ele morresse ali naquele hospital, ninguém ia nem saber quem ele realmente era, ninguém ia poder avisar sua família, ele ia virar apenas mais um indigente morto e enterrado como desconhecido. Foi então que ele decidiu que tinha que voltar, que tinha que contar a verdade, que tinha que pedir perdão mesmo sabendo que talvez não fosse perdoado, porque continuar vivendo daquele jeito, escondido, sem identidade, sem família, era pior que qualquer consequência de voltar e enfrentar tudo. Então, quando saiu do hospital, assim que conseguiu andar de novo, ele começou a jornada de volta para Cuiabá, a pé quando não conseguia carona, dormindo onde dava, comendo quando conseguia, numa peregrinação longa e dolorosa de redenção. E hoje, ele disse me olhando nos olhos, hoje o destino colocou você no meu caminho, colocou meu próprio irmão para me dar carona, e isso não pode ser coincidência, João. Isso é um sinal de que eu estou fazendo a coisa certa, de que está na hora de voltar para casa. Fiquei em silêncio por um longo tempo, processando tudo aquilo, tentando organizar meus pensamentos e sentimentos que estavam completamente caóticos. Uma parte de mim queria abraçar meu irmão e nunca mais soltar, feliz porque ele estava vivo, porque eu não tinha perdido ele naquele rio, porque eu podia parar de carregar aquela culpa de não ter conseguido salvá-lo. Mas outra parte de mim estava com raiva por ele ter nos feito sofrer tanto, por ter deixado nossa mãe chorar durante anos, por ter deixado nosso pai virar um homem fechado e amargurado depois de perder o filho, por ter me deixado carregar a culpa de ter falhado como irmão mais velho. Você sabe o que você fez com a gente? Eu finalmente disse. Você sabe o estrago que causou, deixando todo mundo achar que você estava morto? Ele assentiu, as lágrimas escorrendo de novo. Eu sei, João, eu sei e eu me odeio por isso. Me odeio por ter sido tão covarde, tão egoísta, tão burro. E eu não espero que vocês me perdoem. Não espero que me aceitem de volta. Só quero ter a chance de pedir desculpas, de explicar, de tentar de alguma forma compensar pelo menos uma fração do sofrimento que eu causei. Olhei para ele, para o meu irmão mais novo que eu achava que tinha perdido para sempre, e vi não o garoto de 15 anos que eu lembrava, mas um homem de 32 anos, quebrado pela vida, marcado por cicatrizes visíveis e invisíveis, alguém que tinha pagado um preço alto pelas escolhas erradas que fez ainda criança. A mãe e o pai ainda estão vivos, eu disse, ainda moram na mesma casa, e eles nunca se recuperaram completamente de te perder. A mãe, principalmente, ela nunca foi a mesma depois daquele dia. Como eles estão? Ele perguntou ansioso. Conta para mim como eles estão. Passei a próxima meia hora contando para ele sobre a família, sobre como os pais envelheceram, sobre como nossa irmã mais velha se casou e teve filhos que ele nunca conheceu, sobre como a vida continuou, mas sempre com aquela sombra, aquele buraco deixado pela ausência dele. E aí tomei uma decisão, a decisão mais difícil que tive que tomar em muito tempo. Eu vou te levar em casa, eu disse. Vou te levar de volta para a família, mas com uma condição. Você vai ter que contar a verdade, toda a verdade. Vai ter que encarar a dor que você causou. Vai ter que pedir perdão sabendo que talvez não seja perdoado. E vai ter que aceitar as consequências do que você fez. Você topa? Ele assentiu desesperadamente. Topo tudo, João, topo qualquer coisa. Só quero ter a chance de ver eles de novo. De dizer que eu sinto muito, mesmo que seja a última vez que eu veja eles. Liguei o motor do caminhão, voltei para a estrada e começamos a viagem mais estranha da minha vida, levando meu irmão morto de volta para casa. Durante as 4 horas de viagem até Cuiabá, a gente conversou sem parar. Ele me contando detalhes dos 17 anos que passou desaparecido, eu contando para ele sobre tudo que ele perdeu,
todos os momentos importantes que ele não viu. E aos poucos, aquele estranhamento inicial foi dando lugar a algo parecido com a antiga conexão que a gente tinha quando éramos mais jovens. Parei num restaurante no caminho. Comprei comida para ele porque vi que estava faminto. Comprei roupas novas numa loja porque as roupas dele estavam imundas e rasgadas. E paguei para ele tomar um banho num posto que tinha chuveiros, porque não dava para chegar em casa daquele jeito. Quando ele saiu do banho barbeado com roupas limpas, cabelo cortado que eu paguei um barbeiro fazer, eu finalmente vi meu irmão de verdade por baixo de toda aquela sujeira e daqueles pelos. E a semelhança comigo era ainda mais óbvia. Éramos claramente irmãos. Qualquer um que nos visse junto ia perceber. Quanto mais nos aproximávamos de Cuiabá, mais nervoso ele ficava, as mãos tremendo, a respiração acelerada, suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado. E se eles não quiserem me ver? E se eles me expulsarem? E se a mãe tiver um ataque do coração quando me ver? E se for pior eu voltar do que ter continuado morto? Aí a gente lida com isso. Eu respondi, mas você precisa tentar. Precisa dar essa chance para eles e para você. Porque viver o resto da vida se perguntando e se é pior do que enfrentar a verdade, seja ela qual for. Quando chegamos na cidade, quando entramos nas ruas familiares que ele não via fazia 17 anos, vi ele olhando tudo com uma mistura de nostalgia e dor, reconhecendo lugares, vendo o que tinha mudado, o que tinha permanecido igual. Parei o caminhão a 2 quadras da casa dos nossos pais, no mesmo lugar onde eu sempre parava quando visitava eles, e os dois ficamos ali sentados em silêncio por alguns minutos, preparando para o que vinha a seguir. Eu vou entrar primeiro. Eu disse, vou preparar eles, explicar a situação, e aí eu te chamo para entrar, porque se você aparecer de repente pode ser choque demais. Pode ser perigoso, principalmente para o pai que tem problema de coração. Ele concordou, e eu desci do caminhão com as pernas bambas. Caminhei até a casa dos meus pais, aquela casa simples onde eu cresci, onde tantas memórias foram feitas, e bati na porta com o coração batendo descontrolado. Minha mãe atendeu, uma senhora de quase 70 anos, cabelos completamente brancos, rosto marcado pelas rugas que a vida e o sofrimento deixaram, e quando me viu, ela sorriu daquele jeito carinhoso que só mãe sorri. Filho, que surpresa boa, entra, vou fazer um café. Espera, mãe, eu disse segurando o braço dela. Antes de entrar eu preciso te contar uma coisa muito importante, muito chocante, e eu preciso que a senhora sente. Chame o pai também. Vocês dois precisam estar sentados para ouvir o que eu vou dizer. A expressão dela mudou para preocupação. Aconteceu alguma coisa, filho, você está bem? Estou bem, mãe, mas por favor, confia em mim. Senta e chama o pai. Ela me levou até a sala. Chamou meu pai, que estava no quintal regando as plantas, e os dois sentaram no sofá me olhando com expectativa e preocupação. Respirei fundo. Tentei encontrar as palavras certas, mas não tinha palavras certas para aquilo. Mãe, pai, eu comecei. Vocês precisam se preparar porque o que eu vou falar vai mudar tudo. Vai ser difícil de acreditar. Vai ser chocante. Mas eu juro que é verdade. Fala logo, João. Meu pai disse impaciente. Você está me deixando nervoso. O Marcelo está vivo. Eu disse de uma vez, ele não morreu naquele rio. Ele sobreviveu. E ele está aqui, está lá fora no meu caminhão, querendo ver vocês, querendo pedir perdão. O silêncio que se instalou na sala foi absoluto. Um silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio velho na parede. Conseguia ouvir minha própria respiração acelerada. Conseguia ver cada pequeno movimento no rosto dos meus pais, enquanto eles processavam o que eu tinha acabado de dizer. Minha mãe ficou pálida. Levou a mão ao peito, a boca aberta tentando formar palavras que não saíam. Os olhos arregalados fixos no meu rosto, como se estivesse tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira cruel. Meu pai se levantou do sofá num movimento brusco, o rosto vermelho de raiva instantânea. Isso é algum tipo de piada, João. Ele praticamente gritou. Você acha que é engraçado brincar com uma coisa dessas? Você sabe o que foi para sua mãe enterrar nosso filho. Você sabe o que foi para a gente viver todos esses anos com aquela dor. Não é piada, pai. Eu disse mantendo a voz calma, mas firme. Eu sei que parece impossível, eu também não acreditei quando vi ele, mas é verdade. É o Marcelo de verdade. Ele está vivo e ele pode explicar tudo, pode contar o que aconteceu. Mas eu precisava avisar vocês primeiro para não ser um choque muito grande.
Minha mãe começou a tremer, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem ela nem perceber. Meu filho está vivo, ela sussurrou. Meu bebê está vivo, como onde ele esteve, por que ele nunca voltou, por que ele nos deixou sofrer tanto. Ele vai explicar tudo, mãe, eu prometo. Mas primeiro eu preciso saber se vocês querem vê-lo, se vocês estão prontos para isso, porque vai ser difícil, vai mexer com muita coisa, e eu preciso ter certeza de que vocês conseguem lidar com isso agora. Minha mãe se levantou cambaleando, apoiando na parede. Onde ele está? Leva eu até ele agora. Eu preciso ver meu filho, preciso tocar nele, preciso ter certeza de que é real. Meu pai ainda estava desconfiado, ainda processando, mas concordou em ir junto. Os três saímos da casa, caminhamos aquelas 2 quadras que pareceram durar uma eternidade, e quando chegamos perto do caminhão, vi Marcelo através da janela, visivelmente nervoso, limpando as mãos suadas na calça. Mãe, pai, ele está ali dentro do caminhão, eu disse parando a alguns metros de distância. Mas antes de vocês se aproximarem, eu preciso que entendam que ele mudou muito. Está mais velho, mais magro, mais marcado pela vida. Pode ser difícil reconhecer ele no primeiro momento. Minha mãe não esperou mais nenhuma explicação, simplesmente começou a andar na direção do caminhão e eu fiz um sinal pela janela para o Marcelo descer. A porta do caminhão se abriu. Marcelo desceu devagar, apoiando no degrau porque as pernas estavam tremendo. E quando seus pés tocaram o chão e ele se virou ficando de frente para nossa mãe, o tempo parou. Os dois ficaram ali, mãe e filho, separados por uns 5 metros apenas se olhando. E eu via no rosto da minha mãe o processo de reconhecimento acontecendo, ela olhando os detalhes, comparando com a imagem que guardava na memória, procurando confirmação de que aquilo era real. Marcelo, ela sussurrou, e então mais alto, Marcelo, meu filho, é você, meu Deus do céu, é você mesmo. Ela começou a caminhar na direção dele, devagar no começo, depois mais rápido, e quando chegou perto dele, quando conseguiu tocar no rosto dele com as mãos trêmulas, quando sentiu que ele era real, que era carne e sangue, e não um fantasma ou uma alucinação, ela desabou em choro, aquele choro profundo de uma mãe que recuperou um filho que achava que tinha perdido para sempre. Marcelo abraçou ela e começou a chorar também, pedindo desculpas entre soluços, dizendo: Mãe, me perdoa por ter feito isso com a senhora, me perdoa por ter sumido, por ter deixado a senhora sofrer. Meu pai se aproximou mais devagar, mais cauteloso, ainda meio desconfiado, e quando chegou perto, quando viu a marca de nascença no pescoço do Marcelo, quando reconheceu os traços faciais que eram inegavelmente da nossa família, ele também começou a chorar, mas era um choro misturado com raiva, com confusão, com alívio, tudo ao mesmo tempo. Por que, ele conseguiu perguntar, por que você fez isso com a gente? Por que você nos deixou enterrar um caixão vazio? Por que você nunca deu notícia? Marcelo se soltou do abraço da mãe, encarou meu pai e começou a contar a história toda de novo, desde o acidente no Rio até os dias que passou com os indígenas, passando pelos problemas com o tráfico que tinha se metido aos 15 anos, a decisão estúpida de deixar todo mundo achar que ele estava morto, os 17 anos vagando por aí trabalhando em lugares remotos, até finalmente decidir voltar. Conforme ele falava, conforme ia revelando cada parte daquela história absurda, eu via as expressões dos meus pais mudando, passando pela raiva, pela incredulidade, pela tristeza, pela compaixão, e finalmente por algo parecido com compreensão. Não uma compreensão que justificava o que ele tinha feito, mas uma compreensão de que ele era apenas uma criança assustada que tinha tomado a decisão errada e depois não soube como voltar atrás. Quando ele terminou de contar, quando colocou tudo para fora, ficamos ali os 4 em silêncio na calçada, vizinhos começando a sair nas portas e janelas curiosos com aquela cena, e minha mãe finalmente falou. Você errou, Marcelo, errou muito, nos fez sofrer de um jeito que eu nem consigo explicar, mas você é meu filho, vai ser sempre meu filho, e eu te perdoo, não porque o que você fez foi certo, mas porque você está aqui agora, porque você voltou, porque você está vivo. E isso é tudo que importa para mim. Meu pai levou mais tempo, ficou olhando para o Marcelo com aquela expressão dura que ele sempre tinha quando estava processando algo muito pesado, e então finalmente suspirou fundo e estendeu a mão. Vamos para dentro de casa, ele disse. Você deve estar com fome, com sede,
precisando descansar, e a gente tem 17 anos de conversa para colocar em dia. Entramos todos na casa, e foi surreal ver meu irmão entrando naquela casa onde ele cresceu, olhando tudo com nostalgia, tocando nas paredes como se estivesse se certificando de que aquilo era real, vendo as fotos na parede, incluindo fotos dele quando criança, fotos do funeral simbólico que fizemos sem corpo, fotos da família continuando a vida com aquele buraco onde ele deveria estar. Minha mãe fez comida. Mesmo ele dizendo que não precisava, que eu tinha dado comida para ele no caminho, ela insistiu porque fazer comida para o filho era a forma dela de expressar amor. E enquanto ela cozinhava, Marcelo sentou à mesa da cozinha, aquela mesma mesa onde tínhamos feito tantas refeições em família, antes daquele dia fatídico no Rio, e foi respondendo às milhares de perguntas que meus pais faziam, preenchendo as lacunas de 17 anos de ausência. Vocês têm que fazer exame de DNA. Meu pai disse em determinado momento, não é que eu não acredite que você é meu filho, mas para fazer a documentação de novo, para te trazer de volta oficialmente, vai precisar de prova legal de que você é quem diz ser, porque oficialmente você está morto, tem certidão de óbito e tudo. Marcelo concordou. Disse que estava disposto a fazer qualquer exame, qualquer procedimento necessário, que ele queria acertar sua vida, queria voltar a existir oficialmente, queria recuperar sua identidade. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela cidade inteira. O menino que tinha morrido afogado 17 anos atrás tinha voltado vivo. E foi um escândalo. Todo mundo queria saber a história. A imprensa local apareceu na porta da casa dos meus pais, querendo entrevistas. Antigos amigos de escola do Marcelo apareceram curiosos e chocados. Teve gente que ficou feliz. Teve gente que ficou com raiva, achando que aquilo tudo era algum tipo de fraude ou golpe. E teve gente que simplesmente não conseguiu acreditar mesmo vendo ele pessoalmente. Fizemos o exame de DNA, e quando o resultado saiu confirmando com absoluta certeza que aquele homem era realmente Marcelo Silva, meu irmão, o filho dos meus pais, aquilo que todo mundo já sabia no coração virou uma certeza científica e legal. O processo para cancelar a certidão de óbito e restaurar a documentação dele foi complicado. Teve que envolver advogados, teve que explicar a situação para juízes céticos, teve que provar que não era fraude, que não tinha nenhum interesse financeiro escuso por trás daquilo. Mas, eventualmente, depois de meses de burocracia, Marcelo Silva voltou a existir oficialmente, ganhou novos documentos e pôde finalmente recomeçar a vida de verdade. Durante todo esse processo, eu continuei trabalhando. Continuei fazendo minhas rotas de caminhão, mas sempre voltando para Cuiabá com mais frequência do que antes, sempre checando como estava meu irmão, como estava sendo a readaptação dele. Os primeiros meses foram difíceis para ele. Teve dias em que a culpa era tão grande que ele pensou em ir embora de novo. Teve dias em que minha mãe acordava no meio da noite e ia no quarto dele só para ter certeza de que ele ainda estava lá, que não tinha desaparecido de novo. Teve dias em que meu pai explodia de raiva por algo pequeno, mas que, na verdade, era raiva acumulada de 17 anos de dor. Mas aos poucos, semana após semana, mês após mês, a família foi se curando, foi se ajustando àquela nova realidade, foi aprendendo a ser uma família de novo, com todos os seus membros presentes. Marcelo conseguiu um emprego, primeiro numa oficina mecânica porque ele tinha aprendido mecânica durante os anos que trabalhou em fazendas, e depois numa transportadora onde ele começou a fazer entregas locais. Ele conheceu a irmã mais velha que tinha se casado e tinha filhos. E foi emocionante ver ele interagindo com os sobrinhos que nunca tinha conhecido, crianças que ouviam aquela história maluca sobre o tio que tinha voltado dos mortos e ficavam fascinadas. Um ano depois do reencontro, Marcelo me procurou com uma proposta. João, ele disse, eu queria te pedir uma coisa, eu sei que é pedir muito. Mas você poderia me ensinar a dirigir caminhão, me ensinar o seu trabalho. Eu sempre admirei o que você faz. E agora que eu tenho a chance de reconstruir minha vida, eu queria fazer isso ao seu lado, queria trabalhar com você. A proposta me pegou de surpresa, mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Então aceitei e comecei a ensinar meu irmão a profissão de caminhoneiro. Levava ele nas viagens mais curtas, ensinava ele a dirigir, a fazer manutenção, a lidar com clientes, e ele aprendia rápido, absorvia tudo com dedicação.
2 anos depois do reencontro, fizemos uma viagem especial. Voltamos juntos até aquela região onde eu tinha dado carona para ele sem saber quem ele era. Paramos exatamente no lugar onde eu tinha encostado o caminhão naquele dia e ficamos ali relembrando aquele momento impossível. Se eu tivesse passado direto, eu disse, se eu não tivesse parado para dar carona, quanto tempo você teria levado para chegar em casa? Ou se você teria chegado? Marcelo olhou para a estrada vazia. Não sei, João, talvez eu tivesse morrido de insolação naquele dia. Talvez outro caminhoneiro tivesse me dado carona, mas não teria me reconhecido. Talvez eu tivesse levado mais semanas ou meses para chegar, mas o destino quis que fosse você. Quis que meu próprio irmão me encontrasse. E eu não acredito que isso foi coincidência. Acredito que era para ser assim, que era a forma do universo dizer que estava na hora de eu voltar para casa. Hoje, 4 anos depois daquele encontro surreal na beira da estrada, Marcelo é meu sócio, compramos um segundo caminhão juntos, trabalhamos fazendo rotas diferentes, mas sempre mantendo contato, sempre nos apoiando, e construímos uma relação de irmãos que é forte, que é verdadeira, que é baseada em perdão e reconstrução. Ele ainda carrega a culpa do que fez, ainda tem pesadelos às vezes sobre aqueles 17 anos perdidos, ainda se emociona quando vê fotos da família nos anos em que ele esteve ausente, mas aprendeu a viver com isso. Aprendeu a usar aquela dor como motivação para ser uma pessoa melhor, para estar presente, para valorizar cada momento com a família. Meus pais estão mais velhos agora. Minha mãe com mais de 70 anos. Meu pai beirando os 80. Mas eles estão em paz, estão completos de uma forma que não estavam antes, porque recuperaram o filho que achavam que tinham perdido e podem envelhecer sabendo que a família está unida, que não tem mais ninguém faltando. E se você acompanhou essa história até aqui, se sentiu cada parte dessa jornada impossível de perda, reencontro e reconstrução, eu quero te deixar com algumas reflexões que mudaram minha vida. Primeiro, nunca sabemos quem está precisando de ajuda na beira da estrada, literal ou metaforicamente, e parar para ajudar, para dar aquela carona, para estender a mão, pode literalmente salvar uma vida ou reunir uma família. Segundo, por pior que seja o erro que alguém cometeu, por mais tempo que tenha passado, nunca é tarde demais para pedir perdão, para tentar consertar, para voltar para casa, e a maioria das famílias, se realmente amam, vão encontrar uma forma de perdoar, mesmo quando parece impossível. Terceiro, adolescentes cometem erros estúpidos, tomam decisões baseadas em medo e vergonha que podem ter consequências devastadoras. E como sociedade, como família, a gente precisa criar ambientes onde esses jovens se sintam seguros para pedir ajuda quando estão em apuros, em vez de se sentirem tão desesperados que acham que desaparecer é a única solução. E finalmente o destino, ou Deus ou o universo, ou seja lá como você queira chamar, às vezes trabalha de formas misteriosas, coloca as pessoas certas no lugar certo na hora certa e transforma coincidências impossíveis em reencontros que mudam vidas inteiras. Obrigado por terem me acompanhado nessa história que é tão pessoal, tão impossível, tão cheia de emoção, e que eu sei que muita gente vai ter dificuldade de acreditar, mas eu juro para vocês que é verdade. Cada palavra, cada detalhe, aconteceu exatamente como eu contei. Se inscreve no canal, deixa um like. Compartilha essa história com alguém que precisa acreditar em milagres, que precisa acreditar em segundas chances, que precisa acreditar que pessoas perdidas podem ser encontradas e famílias quebradas podem ser reconstruídas. E lembra sempre que quando você estiver dirigindo na estrada da vida e ver alguém pedindo ajuda, para, porque você nunca sabe se aquela pessoa pode ser alguém que você ama e perdeu, alguém que precisa desesperadamente voltar para casa, alguém que o destino colocou no seu caminho não por acaso, mas por propósito. Até a próxima história, pessoal. E que vocês tenham sempre a coragem de parar, de ajudar, de perdoar e de acreditar que mesmo nas situações mais impossíveis, mesmo quando tudo parece perdido para sempre, a vida pode surpreender a gente com finais felizes que a gente nunca imaginou que seriam possíveis.